E esse é o Ed, que é meu amigo há 50 anos, que veio de Florianópolis para preparar esse bife a Wellington para o meu aniversário. Iniciando o nosso filé Wellington, essa é uma peça de filé mignon, o miolo do filé mignon, que foi temperada com sal e pimenta do reino, colocado num papel filme na geladeira por algumas horas. E agora, com um pouquinho de azeite, nós simplesmente estamos selando essa peça em todos os lados para continuar o nosso preparo. Veja que linda que ficou a peça selada. Aqui em cima de um pano, que pode ser um pano de prato, no meu caso uma compressa cirúrgica, nós vamos embrulhar e levar à geladeira. Então vamos para uma nova fase do nosso filé Wellington, que seria os ingredientes para o nosso molho. Eu vou mostrar mais ou menos os ingredientes para vocês, sem grandes quantidades, porque nós estamos fazendo a receita dupla, então nós vamos fazer cebola roxa picada, que vai bem mais que isso, que já tá inclusive na panela. Aqui, ó, 3 dentes, que na verdade seriam 6 dentes de alho picado. Pimenta branca em grãos, que depois nós vamos amassar. E aqui nós vamos pegar tomilho, louro, alecrim, que eu peguei da minha hortinha, vinagre balsâmico aqui, uma xícara, vinho tinto, manteiga gelada, que tem meio quilo, tá? E sal. Esses seriam os nossos ingredientes. E o mais importante aqui, que tem a diferença dos outros molhos, é um vinho do Porto, que eu peguei um pequenininho e nós vamos colocar no nosso molho. Então, iniciando o nosso molho, né, sob o comando do Ed, meu amigo, a gente colocou somente azeite e a cebola, que nós vamos deixar essa cebola amaciar, não esquecendo que essa foi a panela em que nós selamos as carnes. E aqui já colocamos o alho também, né, para temperar. E agora nós vamos colocar aqui, ó, tomilho, tudo da minha hortinha, alecrim, ó. Vamos tirar um pouquinho do galinho, né? E folhas de louro. Aqui, ó. Aqui nós temos a pimenta branca amassada e vamos jogar um pouquinho aqui. Então, agora nós vamos jogar o azeite balsâmico e o nosso vinho do Porto. E pra gente dar um gostinho extra, nós vamos pegar o nosso, ó, vinagre balsâmico de framboesa, que é maravilhoso, e pôr colocar só um pouquinho para dar um gostinho, que vocês nem imaginam o cheiro que tá aqui. Então, agora que reduziu, nós já vamos colocar pelo menos duas xícaras de vinho tinto. Colocado o vinho tinto, vamos tampar, vamos aguardar reduzir esse molho. Bom, e agora que já está reduzido, nós vamos entrar, lembra, receita dupla com 300 ml de creme de leite. É uma misturada, vamos deixar mais um pouquinho e o próximo passo, para reduzir um pouco mais e misturar, e o próximo passo vai ser a nossa manteiga. E agora já reduzido, nós vamos começar a colocar a manteiga, pelo menos assim, uma porção por pessoa, né? Vocês veem, né? Nós começamos de dia e agora vocês já estão vendo uma sombra.
que já está de noite, né? É um prato bem trabalhoso, mas... Bom, então agora, ó, ele vai coar aqui numa outra panela. Vamos deixar mais um pouco no fogo para incorporar. E agora é a fase 3, que é a primeira etapa do nosso purê de cogumelo. Então, o Ed, que é meu amigo, professor, doutor da universidade, psicólogo, mas também adora cozinhar, assim como eu, que vocês sabem que sou médica. Então, vamos aos ingredientes. Cogumelo Paris, meio quilo. 2 colheres de sopa de alho picado. Cebola picada. Vinho branco. Creme de leite fresco, aqui tem 200 ml. Aqui, sal e pimenta do reino. Além do azeite que já está na panela para começar esse refogado. Bom, já estando quente aqui esse azeite, vamos começar a refogar. Então, é o Ed que vai fazer. Tá colocando aqui a cebola. E já colocamos o alho, Ed? Não, o alho, ele não pode ser colocado junto com a cebola, porque a cocção dele é mais rápida e ele acaba amargando. Então, temos que primeiro esperar dar uma suada na cebola e só depois colocar o alho. Um erro clássico que muitos cozinheiros passam desapercebido e acabam amargando. Assim que a cebola estiver transparente, você pode adicionar o alho. Então, aqui vou ajudar o Ed, ó, e vou colocar o nosso alho picado. E vamos misturar. Então, agora já estando refogado, sem fritar, já está na hora de colocar o nosso cogumelo fresco, Paris. Então, como já está começando a aquecer, nós vamos adicionar aqui, ó, o sal. E agora, Ed, a pimenta do reino. Então, para dar um charme, né, como o Ed sugeriu, e não estava no início, ó, nós vamos acrescentar um pouquinho de conhaque. Então, agora, nós vamos acrescentar o vinho branco, que você pode também colocar água, tá? É que a gente gosta mais do vinho branco, porque água é água, né? Eu adoro água para beber, adoro água para beber. E vinho branco para cozinhar. Com cogumelo ainda. É, muito bom. Agora vamos colocar a tampa. Diminui o fogo ou mantém alto? Mantém o fogo e vamos deixar cozinhar e vamos mexer de vez em quando. Bom, depois que ele foi reduzido, nós acrescentamos o creme de leite e vamos deixar cozinhar um pouco e reduzir mais um pouco. Gente, tá um cheiro maravilhoso. Nesse ponto, nós estamos fazendo algumas alterações das receitas tradicionais, tá? Com coisas que nós particularmente gostamos, como o creme de leite, por exemplo. Então, agora nós vamos parar esse cozimento e vamos preparar o molho bechamel para acrescentar no nosso cogumelo. Agora os ingredientes para a segunda etapa do purê de cogumelo. Olha, vejam bem. Então, o que nós vamos fazer? Aqui tem 100 gramas de manteiga, vocês sabem, né? Aquele pacotinho vem novamente 200. Manteiga gourmet, da melhor qualidade. Aqui, ó, no medidor, vocês veem 100 gramas de farinha de trigo. 1 litro de leite. Noz moscada, parmesão ralado, sal. E agora eu vou mostrar a estrela desse molho. Então, aqui também tem 50 gramas do queijo suíço Gruyère ralado. Uma sugestão nessa receita é depois você entrar com trufas. E a nossa, do Ed, minha, principalmente da minha amiga Silmeli,
Ao invés das trufas, nós vamos entrar com isso, ó, alho negro. Gente, isso é maravilhoso. Depois eu já vou deixar picado, que nós vamos acrescentar no final do nosso purê de cogumelo. E agora nós vamos iniciar aquele nosso molho branco, né? Auxiliar, que nós vamos... Já colocamos a panela no fogo, vamos acrescentar a manteiga. E agora, então, nós vamos acrescentar aquela farinha de trigo. Que é pra misturar bem com a nossa manteiga. E agora nós já vamos começar a utilizar o fouet, né? Pra não deixar empelotar. Olha. Então, misturar. Fritar bem. É, pra fritar um pouco essa farinha, tirar aquele gosto da farinha, né? E nesse caso, a diferença do molho bechamel, porque tem a cebola. E aqui não, aqui é um molho, na verdade, auxiliar para vários tipos de molho ou patês que vocês vão fazer. E agora, aos poucos, já vamos começar a acrescentar o nosso litro de leite, ó. Pouco a pouco. Claro que eu já fiz uma sujeirinha aqui, né? Já colocamos meio litro de leite. É mais um pouquinho agora, Ed, ó, não deixar empelotar, tá? Vamos esperar mais um pouquinho. Enquanto isso, já vamos aproveitar para temperar. Aqui, ó, sal marinho. Muita noz moscada, que eu adoro. Muita, ó, que delícia. Muita. Meu dedo não, só a noz moscada. Bastante noz moscada, que eu adoro. E agora, ó, vamos acrescentar o queijo parmesão ralado. E o queijo suíço gruyère, também ralado. Ai, que delícia. Nossa, só de pegar dá vontade de comer. Olha aqui o produto final, que nós estamos levando mais um pouquinho ao fogo, para ele ficar um creme bem denso antes de ir pro liquidificador. Gente, vocês não imaginam a delícia que ficou isso aqui. E nós acrescentamos também, ó, um pouquinho de pimenta calabresa. E aí vamos levar essa massa para o liquidificador. E aí, tá pronta a nossa massa. Eu vou pegar aquele alho negro que a gente picou e espalhar, que é para dar um sabor especial a esse patê. Então aqui espalhamos. Eu não sei, eu vou tentar aqui com o fouet, ó, espalhar esse alho negro em toda a nossa massa, olha. E aí ele vai pegando todo esse sabor maravilhoso, gente. Importante salientar que tem que ir para a geladeira essa massa. E quando ela estiver dura que nós vamos utilizar. Bom, aqui vamos começar a nossa pré-montagem do filé Wellington. Aqui vocês não estão vendo, né, porque é transparente, mas nós colocamos papel filme em toda a bancada. E nós vamos forrar isso aqui com o presunto cru, sem deixar nenhum pedacinho sobrando. Bom, e aqui já cobrimos a área com o presunto cru, que vai envolver, né, o nosso filé. Inclusive, ele vai vedar, para caso tenha ainda algum sangue por dentro. E o próximo passo é passar o nosso creme. Então, essa pasta já tá bem densa, ó, e o Ed que tá fazendo. Tô ajudando aqui com uma outra espátula a espalhar bem, para vedar bem e cobrir todo esse presunto de Parma. Bom, então, nós colocamos a massa, né, esse patê, todo em cima do presunto cru, uma camada não muito grossa,
porque senão quando vai colocar o filé, pode vazar todo esse creme e não é o que a gente quer. Nós queremos selar também esse filé. Então agora, e tá aqui o filé, que nós tiramos da geladeira, e com a ajuda do papel filme, ó, nós vamos enrolar, deixar bem aderente, ó, o presunto. E aqui eu já vamos fechando também, aqui dos lados. Ó, e com essa ajuda para manter ele bem firme. Eu vou até empurrar um pouquinho pra cá, ó. Que ele sela bem. Que é pra não deixar vir esse sangue que talvez tenha no meio dele. Então, ó, terminamos de enrolar, tá bem firme. Aqui com a massa, até tem um pouco da massa aqui. E agora vai 1 hora para o freezer. Então, nessa fase, nós vamos abrir, né, a massa folhada, nesse caso o Ed tá abrindo a massa, o suficiente para cobrir o nosso filé. Com uma faca, ele já começa a aparar as arestas e nós vamos aproveitar esse resto da massa para decorar o nosso prato. Enquanto isso, eu já vou bater 3 gemas. E esse ovo é um ovo caipira, porque é a gema com um pouquinho de água, que vai ser pra gente pincelar depois a nossa massa. Agora nós vamos com aquela gema que foi batida com um pouquinho de água, né? E agora o Ed tá colocando, né, o filé, ó, na massa. E ele vai enrolar esse filé na massa. Então, terminado, já coberto com a massa, né? A massa folhada. Como um deles foi feito com um pouquinho mais de tempo de cozimento, para ser um pouco menos, mais bem passado. Então, esse aqui ficou bem passado. E esse aqui, que vai ser aquele ao ponto, que é como o francês gosta mesmo, né? Já todo passado as gemas de ovo, e agora vai para o forno a 180 graus, em torno de 30 a 35 minutos. Gente, terminamos o nosso filé. Olha que maravilha que ficaram os dois. Acabaram de sair do forno. Total aqui foram. Nós assamos os dois ao mesmo tempo. Foram 30 minutos a 180 graus e depois mais 15 minutos a 200 graus. Olha a crocância disso aqui. E esse é aquele molho maravilhoso que foi feito, ó. Que vai ser jogado por cima. Ele foi reaquecido. Que nós vamos servir junto, que tá um cheiro maravilhoso. É aquele com o vinho do porco. E esse aqui é o aligot, que vai acompanhar o nosso prato. Ed, o que é o aligot? Aligot é um purê de batatas com adição de 2 tipos de queijo. Então dá uma certa elasticidade e sabor à massa do purê. E quais queijos você usou? Parmesão e gruyère. Pronto. Então esse é o nosso prato do almoço de hoje. Como eu tenho meus amigos muito apressados, nós estamos cortando o nosso filé. Pronto. Esse tá um filé bem passado, totalmente crocante. Soltou um pouquinho. Esse foi meu aniversário de 2020, com os meus amigos. O filé ao Wellington, maravilhoso. Meu nome é Suzana Barreto, eu sou médica e adoro cozinhar. Esse é o Ed, que veio cozinhar, e meus amigos que confraternizaram comigo.